Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, aqui a vossa amiga não para e depois do sucesso do workshop fiscal sobre impostos para jovens, tenho mais uma novidade para anunciar e estou hiper, mega orgulhosa. Estava no fundo ansiosa para partilhar convosco. Pois que o Moneylab, o Laboratório de Literacia Financeira, do qual sou fundadora, associou-se à APFIP, que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património, e também à Bolsa Portuguesa, Euronext Lisbon, para a realização de um webinar sobre poupança e investimento que se chama Invest Talk. Vai ser um webinar onde vamos abordar temas sobre a importância da poupança, os fundamentos e as características do mercado de capitais, sobre fundos de investimento enquanto instrumento de aplicação de poupanças e neste webinar vou ter a honra de me juntar como oradora à Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisbon, e ao João Pratas, presidente da APFIP, para uma conversa muito interessante sobre poupança e investimento. Dizer que a Invest Talk insere-se na Semana Mundial do Investidor, a World Investor Week 2020, uma iniciativa coordenada em Portugal pela CMVM, pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, que é uma iniciativa internacional da IOSCO, e que procura promover a educação financeira e a proteção do investidor, e é um orgulho imenso enquanto equipa do Moneylab, sermos reconhecidos pelo setor financeiro como agente de referência na promoção da literacia e educação financeira em Portugal, e é uma honra estarmos ao lado da APFIP e da Euronext neste evento. E estou mesmo muito feliz. A Invest Talk vai decorrer então no dia 6 de outubro, já sabem, podem na agenda, 6 de outubro, às 18 horas. A participação é gratuita e apenas precisam de se inscrever através de um link, claro, que eu vou deixar na descrição. E amigos, conto com a comunidade Money Bar neste webinar, não é? Quero ver e ouvir esses money entre a audiência. Posso contar convosco? Espero bem que sim, vamos a isso. Ora bem, então o nosso tema de hoje. E porquê que eu usei a expressão até preparar a carteira para o inverno? Primeiro, porque efetivamente vem o inverno, não é? E porque isso significa mais gastos, seja de eletricidade, seja até de comida, não é? E porque há ocasiões especiais que aí vem o Natal, a passagem de ano, que representam despesas acrescidas. E também, procurei fazer aqui um bocadinho uma analogia, sem entrar aqui em grandes alarmismos, mas o inverno em termos económicos adivinha-se como um período desafiante, e a verdade é que quanto melhor preparados nós estivermos, melhor, não é? O inverno financeiro, digamos assim, pode vir a ser rigoroso. E como eu não gosto que os meus ouvintes andem distraídos, e eu sei, claro que vocês não andam distraídos, mas podem aproveitar até este episódio para organizar melhor as finanças ou enviar mesmo o episódio a amigos ou familiares para se manterem também alertas e organizar aqui um bocado as suas finanças, sobretudo neste último trimestre. Portanto, vou deixar aqui dicas mais práticas, sugestões de boas práticas para chegarem ao final do ano com as finanças mais equilibradas. No fundo, é pensar, estamos a entrar no último trimestre. O que é que ainda podemos fazer pelas nossas finanças pessoais? E vou essencialmente deixar aqui 10 dicas, ok? Então, primeira dica, primeira de todas, qual é que é, meus amigos? Temos que nos sentar e organizar as contas. E o que é que isto significa? Façam uma avaliação da vossa situação financeira. Levantem a ficha. Quando eu digo a ficha, é começarem pelo clássico orçamento e irem, isto quase fazendo aqui um paralelismo, não é? Entre uma demonstração financeira, ou seja, das empresas, aqui avaliar não só um mapa de fluxos de caixa, de entradas e saídas de dinheiro, mas olhamos também para o balanço. Ou seja, vamos olhar ali para as dívidas que nós temos, vamos olhar para os ativos, ou seja, quando eu digo levantem a ficha, é levantem a ficha mesmo. Portanto, aproveitem o próximo fim de semana, tirem 1 hora ou 2, meus amigos, a sério, 1 horinha ou 2, tá? Para organizar a vossa vida financeira. Não venham com desculpas, né? O Netflix e tudo o resto pode esperar 1 ou 2 horas, ok? Peguem num bloquinho de notas, no Excel, no que for, e toca a fazer contas.
é muito importante terem uma fotografia da situação atual. Este ponto é essencial. Nós só conseguimos definir objetivos para onde vamos se soubermos de onde partimos, ok? Portanto, este ponto vai ser essencial para definir e ajustar o orçamento até ao final do ano e já preparar o próximo ano, ok? Depois, segundo ponto, partindo aqui de organizar aqui todas as contas, é procurar formas de maximizar a poupança. E aqui a poupança, vou olhar para a poupança numa ótica mesmo muito simples, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas. Portanto, o que sobra neste caso, e já devem saber, a poupança à cabeça, não é? É não pouparmos o que sobra dos gastos, mas gastarmos o que sobra da poupança, é o contrário, não é? Mas aqui estamos a organizar as nossas contas e, portanto, vamos descobrir primeiro qual é que é a nossa capacidade de poupança e se nós a conseguimos aumentar. É fundamental conseguirmos maximizar, aumentar o nosso nível de poupança. Este é a dica número 2, que cola com a dica número 3. E qual é que é a dica número 3? E vocês já sabem, já é mantra quase para quem acompanha o Money Bar e também o trabalho que temos vindo a desenvolver no Money Lab, que é reforçar o fundo de emergência. Meus amigos, repeat after me. Reforçar o fundo de emergência. O que é um fundo de emergência? O fundo de emergência é um montante de dinheiro que nós temos de parte, como o nome indica, para qualquer eventualidade, para qualquer emergência, e que deve ter um montante correspondente a 6 meses a 12 meses do nosso custo de vida mensal. Portanto, se eu tenho 1.000 euros de despesas, eu devo ter entre 6.000 a 12.000 euros de parte. Se tem zero, ter 500 é melhor do que zero. Ter 200 é melhor do que zero. Ter 1.000 é melhor do que zero. Ou seja, mesmo para nós chegarmos aos 12, temos que começar por algum lado, não é? Portanto, parecendo longínquo à meta, conforme o estado em que estejam atualmente, por isso é que o ponto 1 é fundamental, não é? Fazermos este levantamento da ficha, que é para percebermos então, mesmo que eu já esteja no máximo da minha... Portanto, otimizei as minhas finanças, já sei qual é que é a minha capacidade de poupança, o passo seguinte é, ok, se eu não tenho qualquer poupança constituída, o meu primeiro patamar é reforçar o fundo de emergência, ok? Portanto, vamos aproveitar para reforçar o fundo de emergência. Pessoas que tenham conseguido manter o seu trabalho, que ainda estejam em teletrabalho, que por essa via estão a gastar menos dinheiro, aproveitem um momento. E usando aqui a história da cigarra e da formiga, meus amigos, aproveitem agora para fazer poupança. Acreditem, é um momento de reforçar poupança. Portanto, a terceira dica, aproveitar para ou fazer ou reforçar o fundo de emergência. Quem já tem o fundo de emergência, passa para outros passos que já vou mencionar. Depois, quarta dica. Meus amigos, se calhar vou ser a primeira pessoa deste ano, não a primeira pessoa do mundo, não é? Tenham calma. Mas a primeira pessoa deste ano a falar-vos de poupar para o Natal. Sim, eu sei que uns já vão ouvir isto em outubro, mas outros ainda vão ouvir este episódio em setembro. Mas Bárbara, Natal já. Sim, meus amigos, Natal. O planeamento faz-se não é na véspera, faz-se com tempo. E, portanto, definir um budget que vão gastar para o Natal é agora. Definir a quem é que eu vou dar presentes de Natal é agora que eu faço. Quem tiver possibilidades de ir comprando, se quiser comprar agora de forma faseada, é mais fácil e pode chegar tendo, e obviamente, e partindo do pressuposto aqui de que tem a possibilidade de ter acesso ao subsídio de Natal, é conseguir que ele fique intacto. Não é? E normalmente leva sempre uma mordidela, nem que seja exatamente por efeitos do Natal. Não é só a questão dos presentes, onde nós até às vezes conseguimos poupar nos presentes, não poupamos é na mesa, não é? Somos portugueses, portanto, na mesa, quer dizer, amigos, pode não haver presentes, mas comida, fartura, não é? Uma fartura, um sonho, quem nunca, não é? Quem nunca, portanto, mas é fundamental começar a preparar o budget de Natal já, relativamente aos presentes. Eu compreendo que algumas pessoas possam não querer fazer as compras já, porque, embora muitas vezes encontrem boas oportunidades, depois para a troca é mais difícil. Eu, como compro tudo praticamente online,
e muitos deles até já vêm embrulhados. É vida, meus amigos. E portanto, agora que é Covid, não vai ser a vossa amiga que se vai enfiar em shoppings e coisas do género. Ok? Portanto, eu posso fazer as minhas compras, o meu budget em parte já está definido. Portanto, é fundamental fazer essa definição com tempo. Quinta dica, que é: não espere pelo último minuto para organizar as faturas. Do que é que eu estou a falar, meus amigos? Estou-vos a falar do IRS. Portanto, não esperem por chegar só à altura da entrega do IRS para organizar as faturas. Portanto, vão ainda ao e-fatura, se ainda não o fizeram, e vão validar as faturas. Existem muitas faturas que ficam pendentes em que ocasiões? 2 ocasiões, essencialmente. Para quem quem é trabalhador dependente e acumula com trabalhador independente, aquilo fica logo tudo ali pendente, dependente, independente, mas pronto. Trabalhadores por conta de outra e quem tenha recibos, normalmente as faturas ficam pendentes porque é preciso indicar se aquela despesa foi feita no âmbito da atividade pessoal ou profissional. Portanto, se vocês não forem lá validar, aquilo fica tudo lá pendurado. Depois, outra situação são despesas feitas em entidades, em empresas que têm mais do que um CAI. O que é um CAI? É um Código de Atividade Económica. Exemplo, temos os grandes hipermercados que muitas vezes têm um CAI de supermercado e que neste caso entra num tipo de despesas, mas depois também tem aquelas padarias e tudo isso e portanto num pode-se fazer uma dedução do IVA, ok, até um determinado montante para efeitos de benefícios fiscais, enquanto o outro entra nas despesas gerais. E, portanto, fica lá pendente. E se a gente não disser, é dinheiro que nós estamos a perder. Neste caso, que fica lá sem definição. Portanto, não esperem. E porquê que não esperem também? Normalmente, e quem já validou as faturas repara nisso, que apesar de nós estarmos habituados a ir àquele grande loja, a fatura, portanto a empresa por trás tem outro nome completamente diferente. E portanto, quando de repente nós vamos ao e-fatura e vemos uma despesa lá com um nome esquisito, nós percebemos, mas que raio de empresa é esta? Não fazemos ideia e lá vem o nosso amigo Google, não é? Ajudar-nos e socorrer-nos, e se nós formos fazendo isto de forma faseada até ao final do ano, porque estas faturas que nós estamos a validar em 2020 vão servir para o apuramento fiscal do IRS 2020, que é entregue em 2021, e se formos fazendo faseado custa menos, ok? Portanto é uma dica, não deixem para o final. Isto cola com a próxima dica, que é mais direcionada sobretudo para empreendedores e trabalhadores independentes a recibos verdes, que tenham regime de IVA. Meus amigos, separem o IVA. Percebam uma coisa, o IVA não é vosso. Ponham noutra conta, arranjem outra conta. Hoje em dia ainda existem contas onde não há custos associados. Parqueiem lá o dinheiro do IVA, retirem, mal recebam, ponham de lado. Atenção, quem tem recibos e não está a fazer retenção na fonte, possivelmente vai ter o ajuste na altura do IRS, portanto, surpresa, vai ter que pagar ali uma boa maquia, portanto, se calhar convém já prever isto. E para isto até aconselho, quem não teve a oportunidade de ir ao canal do YouTube do Money Lab, ir ver o workshop que fizemos com a EY e onde falámos até de retenção na fonte, apesar de ter sido um workshop destinado sobretudo a jovens trabalhadores, houve ali conceitos que são transversais a todos os trabalhadores, ok? Portanto, sexta dica. Passando para a sétima dica, muito importante. As moratórias. As moratórias bancárias foram prolongadas, em que permitem que as famílias que foram afetadas, que viram a sua situação financeira afetadas por causa da pandemia, foi prolongado aqui as moratórias bancárias, ou seja, durante um prazo de mais 6 meses, neste caso no total acaba por ser um ano, até 30 de setembro de 2021, vai ser possível que fiquem isentas de pagamento da prestação, não só a prestação, como também os juros, ou seja, o capital em dívida e os juros. Estamos a falar de estar um ano sem pagar crédito de habitação. Atenção que os interessados para aceder a este programa devem mostrar a intenção junto do respectivo banco até 30 de setembro.
ok? E dizer que, independentemente de se aderiu ao prolongamento da moratória ou se vai estar isento de pagamento do crédito à habitação ou do crédito ao consumo até ao próximo ano, ainda no primeiro regime, não se esqueça que a determinada altura vai ter que pagar. E, portanto, é importante constituir poupança e é importante ser prudente agora nos gastos. E se efetivamente, a verdade é essa, houve pessoas que pediram porque não tinham mesmo hipótese, há outras que aproveitaram a situação. E não estou aqui a tecer críticas a quem tenha aproveitado. Agora, aproveitem essa folga para constituir poupança, para reforçar a poupança, para estarem prevenidos para quando forem chamados a voltar a pagar não só a prestação normal, acrescida daquilo que ficaram por pagar. Portanto, muita atenção. Depois, 8ª dica, tem a ver com os benefícios fiscais. Além de um conjunto de despesas, seja a educação, seja de saúde, seja de habitação, que são as despesas que permitem, várias que permitem aceder às despesas gerais, o IVA nos cabeleireiros, nos restaurantes, que permitem ir ter aqui algum abate no IRS, o benefício fiscal mais conhecido e que leva inclusivamente a uma corrida no final do ano e que é possível até dia 31 conseguir ir buscar aqui algum dinheiro, é o benefício fiscal dos planos de poupança-reforma, ou seja, é um benefício fiscal anual, o que significa que, por exemplo, pessoas com idade inferior a 35 anos, se investirem até 2.000 euros, conseguem uma dedução máxima de 400 euros, quem tem entre 35 e 50 anos, investindo 1.750 consegue 350, quem tem mais de 50 anos e não seja reformado, se investir 1.500 euros consegue 300. E porquê que eu estou a dizer este 2.000, no caso, por exemplo, de quem tem menos de 35 anos? Porque há o teto máximo dos 400 euros, ou seja, investindo 2.000 tem a dedução de 400 euros, porque estamos a falar de deduzir 20% do valor das entregas até o teto de 400, o que significa que até pode investir 2.500, mas em termos de benefício fiscal para IRS tem o teto dos 400, mas é de facto aqui algo que quem tem a possibilidade e quem tenha interesse também em termos de poupança e de poupança de longo prazo nestes instrumentos, tem aqui também este benefício fiscal anual para efeitos de IRS. Depois, 9ª dica, atenção aos investimentos. E o que é que eu quero dizer com esta chamada de atenção dos investimentos? É ter atenção que tem o seu portfólio, a sua carteira diversificada. Isto partindo do pressuposto que, ok, tem as suas contas bem geridas, que já tem o seu fundo de emergência constituído, que está pronto para passar o inverno. Portanto, espero que a sua carteira também esteja pronta para passar o inverno. E o que é que eu falo aqui do inverno? Ainda existe muita incerteza nos mercados financeiros, a volatilidade, ou seja, a oscilação das bolsas e dos preços deverá manter-se nos próximos tempos. Vamos ter as eleições nos Estados Unidos, que até sabermos o que é que saem das eleições e mesmo depois vai ser uma grande incógnita perceber como é que os mercados reagem a isto. Aqui também a questão da evolução da pandemia, a forma como ela está a afetar a economia, também vai ser determinante. Isto, apesar de claramente percebemos que o que está a acontecer nos mercados financeiros, nomeadamente nos mercados bolsistas, o efeito que tem após o bear market, após a queda dos mercados ali em março e a recuperação que se tem feito sentir, tem sido aqui um efeito Fed e um efeito BCE, Fed, Reserva Federal Norte-Americana, BCE, Banco Central Europeu, portanto ligaram as máquinas. Nós temos aqui um bocadinho, neste momento, uma economia dependente muito dos bancos centrais que, pronto, estão disponíveis para fazer o que for preciso para aguentar aqui a economia, e tem sido um bocadinho isto que tem sustentado aqui os mercados. Vamos ver até quando. Portanto, nós não sabemos, ninguém sabe o que é que vai acontecer. O que nós podemos fazer enquanto investidores é ter a nossa carteira o melhor preparada para algum tipo de adversidade.
e ter a carteira diversificada é de facto a melhor maneira de conseguir ultrapassar tempos de maior volatilidade. Não sabemos se haverá outro bear market, se haverá oportunidades ou não. Isso já é futurologia. Para já trabalhamos com a informação que temos no mercado e, portanto, é preparar-se. Também aqui é preparar a nossa carteira para o inverno. Depois, 10ª e última dica: estabelecer metas concretas de poupança e de investimento. Portanto, depois de levantarmos a ficha toda, depois de percorrermos todo este caminho, é entrar em ação e definir metas concretas. E não é só dizer eu vou poupar 100 euros, é efetivamente começar a poupar à cabeça. Não é só dizer eu vou fazer aqui um investimento seguindo uma estratégia de dollar cost average. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, há um episódio dedicado só a este tipo de estratégia. É começar a implementar, é entrar em ação. Estabelecer metas de poupança e investimento e entrar em ação. E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos trazer hoje. É este momento, claramente, e eu faço e resolvi fazer este episódio porque eu própria, o último trimestre é algo sempre muito importante em termos de investimentos, em termos de poupanças, e portanto estou a partilhar convosco a minha própria forma de estar relativamente às minhas finanças pessoais, e o último trimestre é sempre determinante para fazer aqui alguns ajustes. Relembrar que conto com toda esta comunidade fantástica no dia 6 de outubro na Investor. Tem o link para se inscreverem gratuitamente na descrição. Agradecer, como sempre, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Muito, muito obrigado. Aliás, ainda há pouco recebi aqui um e-mail de uma leitora que eu adorei, que diz que isto não é um podcast, é um podcast. Vá, zero, põe o hashtag, quem ouviu até aqui, põe o hashtag podcast de dinheiro. Epá, que maravilhoso, um grande beijinho para esta ouvinte, que maravilhosa, podcast Money Bar. Adoro! E já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e o meu Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Juntem-se também ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, onde estiverem a ouvir. Deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.